Salve pessoal, tudo bem? Hoje, para eu gravar esse vídeo para vocês, eu tive que gravar com muita calma, para pegar um cafezinho. E a gente vai falar sobre o tema que está bombando no cenário internacional, na manchete, que afeta diretamente a economia do Brasil. Novamente, vamos falar sobre o tarifaço norte-americano. Mas calma, antes de falar sobre o tarifaço, vamos fazer o que a geografia adora fazer, vamos contextualizar. Vamos lá. O que é geografia econômica e geografia política? Antes da gente mergulhar nesse tarifato, vale a pena a gente entender um pouco da base do nosso olhar aqui. A geografia econômica ela estuda a relação entre produção, circulação e consumo de bens e serviços no espaço geográfico. Ou seja, como as atividades econômicas se distribuem no mundo e como elas impactam os territórios, as regiões e os países e a vida das pessoas. Já a geografia política, ela analisa o poder no espaço geográfico e as fronteiras, os estados, os conflitos, as estratégias que os governos usam para garantir a sua influência no território e no mundo. Mas olha só, é diferente de geopolítica, que é a análise estratégica das relações de poder entre as nações, geralmente do ponto de vista militar, diplomático e de influência global. Então, gravando esse vídeo hoje, a gente vai usar a geografia econômica, a geografia política para entender o que está por trás do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra o Brasil. E porque ele pode ser mais uma mentirinha do que parecia no começo. Então, acontece. No meu ponto de vista, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele arregou. Havia prometido aplicar 50% de tarifação sobre os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano a partir do dia 1º de agosto. Só que agora o cenário mudou. Com o protocolo oficial enviado ao Congresso, a coisa muda de figura. O tarifaço foi adiado para o dia 7 de agosto. E, o mais importante, dos 694, quase 700 produtos brasileiros foram isentos de tarifação. E o que isso representa, afinal? Mais de 50% das exportações brasileiras aos Estados Unidos continuarão pagando apenas os antigos 10% de tarifa, como já era antes. Ou seja, os produtos que os americanos, os Estados Unidos, mais precisam comprar do Brasil ficaram de fora da taxação. Eles compram frutas, café, que é líder absoluto de exportação, petróleos e derivados, peças de aviões para a Embraer, no caso a Embraer e a Boeing tem essa parceria, produto do setor automotivo, minérios e aços, ou seja, tudo isso, entre outros. Já os produtos que eles não compram ou compram um pouco do Brasil, esses sim vão entrar na tarifação de 50%. E por que os Estados Unidos recuaram? Ou melhor, por que Donald Trump arregou? A resposta é clara. Quando olhamos para a geografia econômica e agrária dos Estados Unidos, a gente percebe o seguinte. Nos Estados Unidos, os chamados belts, cinturões agrícolas, como Corn Belts, que é o cinturão do milho, Wheat Belts, que é o cinturão do trigo, Dye Belt, que é o cinturão do leite, estão sofrendo crises de produção, mudanças climáticas e inflação. Os alimentos estão mais caros por lá. E o país não tem autonomia total para produzir tudo o que consome. Se ligou? Para você ter uma ideia, só de café, os Estados Unidos compram mais de 8 bilhões de saca por ano. Grande parte desse café vem daqui, do Brasil. Então, aplicar tarifas de 50% sobre produtos essenciais poderia causar um verdadeiro tiro no pé do próprio Donald Trump. E aí, provocando ainda mais a inflação, desabastecendo e impactando na indústria deles. E a geografia mostra que nenhum país é uma ilha econômica. Todos dependem de trocas internacionais. E, no caso do Brasil, nossa produção agroexportadora é estratégica para muitos países, inclusive para os próprios Estados Unidos. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no café. E aí, galera, a geografia política, quem ganha e quem perde? Do ponto de vista da própria geografia política, o tarifaço tem uma leitura clara, uma manobra de pressão econômica com fundo político. Mesmo tendo recuado em partes, a taxação sofre metade dos produtos que ainda vão ser taxados. E isso pode atingir alguns estados brasileiros com muita força, principalmente quem? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Esses estados concentram parte de empresas exportadoras dos produtos afetados. E, se liga só nessa história. O governo federal formou um comitê multiministerial,
liderado pelo atual vice-presidente Geraldo Alckmin, para dialogar, né, com todos os estados, com os governadores e buscar soluções conjuntas. Mas o que aconteceu? Alguns governadores não foram, e a reunião foi cancelada por falta de quórum. Quais foram os governadores que faltaram? Justamente esses estados que estão mais afetados. Minas Gerais, Romeu Zema, Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Tarcísio Gomes de Freitas e Ratinho Júnior do Paraná. Por que faltaram essas reuniões? Por ideologias políticas. Por questões de eles são oposição ao atual governo. E aqui entra um debate importante. Em tempos de crise internacional, é fundamental que o planejamento e a resposta sejam coletivos, acima de partidos e bandeiras e ideologias. Afinal, quem sofre com desacordos políticos na hora é o próprio povo. E aí, galera, vale aqui uma contextualização histórica, né? Você lembra da crise lá de 1929? Quando a Bolsa de Nova York, né, dos valores de Nova York, abalou o mundo inteiro? Lembra dessa matéria de geografia? Pois bem, na época, o Brasil ele era super dependente da exportação de café. Café. E quando os americanos pararam de comprar o café, a economia brasileira afundou. E qual foi a solução? Queima de estoque, incentivo à industrialização e diversificação na produção. Então, a lição que fica é a mesma para hoje. Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar exportações, investir em parcerias multilaterais e agregar valor à produção são caminhos fundamentais para fortalecer a economia, reduzir a dependência externa. Perceberam? Então, galera, o que a geografia nos ensina com isso tudo? O que a gente pode pensar dessa situação? A geografia vai nos mostrar que as decisões econômicas, políticas, nunca são neutras. Elas impactam em territórios, no emprego, no preço e até mesmo no alimento que vai no seu prato. E nesse contexto, o tarifaço foi um susto que acabou revelando uma tentativa de pressão mal calculada. E o Brasil, mesmo afetado, acabou por conseguir preservar o essencial da sua pauta de exportação. Mas atenção, precisamos ficar de olho nas relações comerciais, acompanhar as decisões políticas com olhar crítico e entender que o espaço geográfico, local, nacional ou global, é palco de disputas de interesses de poder, que acontece, apesar de que esse é o principal objetivo da nossa ciência da geografia. E aí, o que você me diz? Você sabia que o café pode influenciar a política internacional? Você acha justo usar as tarifas de forma como pressão entre países? E como o Brasil pode sair mais forte dessas tensões? Bom, comenta aqui, compartilha esse vídeo com seus colegas e amigos e se inscreva aqui no nosso canal, porque aqui a gente decifra o mundo com um olhar mais geográfico. Até o próximo.